Nos tempos antigos de Israel, quando o povo ainda se adaptava à terra prometida, o sacerdote Eli reinava sobre o santuário em Siló e o jovem Samuel crescia sob sua orientação. Nesse mesmo período, houve um fato marcante, muitas vezes esquecido, mas cheio de significado. O momento em que a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus e Deus manifestou sua glória de modo inesperado. Está registrada em 1 Samuel 4:6 e mostra o contraste entre a derrota do povo e a fidelidade inabalável do Senhor. Os filisteus eram inimigos antigos de Israel e havia tensão constante entre os dois povos. Quando um exército filisteu se levantou contra eles, as tribos de Israel correram a Eli perguntando o que fazer. As esperanças se misturavam com medo e tradição. "Tragamos a arca do Senhor de Siló", disseram, acreditando que o objeto em si garantiria a vitória. Eli, já idoso e cego, alertou: a presença de Deus não está num objeto, mas na obediência do coração. Mas a voz do velho sacerdote se perdeu entre o clamor da multidão que esperava um milagre imediato. A arca foi levada ao campo de batalha, e Israel gritou com tanta força que a terra estremeceu. Contudo, não foi a fé, mas a superstição que dominava seus corações. No dia seguinte, o exército foi derrotado. Os filhos de Eli morreram, e a arca foi tomada pelos filisteus. A glória de Israel parecia ter partido. Foi um dia de luto e desesperança. O próprio Eli, ao ouvir a notícia, caiu da cadeira e morreu. E sua nora, em dores de parto, deu ao filho o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel. Os filisteus jubilosos levaram a arca para a cidade de Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, o deus que eles serviam. Imaginavam que o Senhor de Israel, agora prisioneiro, seria submisso ao Deus deles. O povo de Asdod celebrava nas praças e os sacerdotes de Dagon adornavam o templo. Contudo, ninguém podia aprisionar o Deus dos céus. Durante a madrugada, enquanto a cidade dormia, algo inaudito aconteceu. Ao amanhecer, o sacerdote filisteu correu até o templo e gritou: venham ver, Dagon caiu de rosto em terra diante da arca. Desconcertados, levantaram a estátua, tentando conter o medo com racionalizações. Um deles cochichou: foi o vento, o chão é irregular. Outro murmurou: precisamos reforçar a base do Deus. Riram, mas o riso era nervoso. Na noite seguinte, o mesmo fenômeno aconteceu, mas dessa vez a cabeça e as mãos de Dagon estavam cortadas. Restava apenas o tronco sobre o limiar. O pavor se espalhou por Asdod. O povo começou a perceber que a presença da arca trazia poder e julgamento de Deus. Sem entender o que fazer, os líderes filisteus decidiram mover a arca para outra cidade, Gate. Talvez lá o problema cesse, disseram. Mas em pouco tempo, pragas misteriosas começaram a açoitar a população, e muitos adoeceram. O medo tomou conta. Ouvindo os gritos da cidade vizinha, o povo de Ecrom recusou-se a recebê-la. Nos querem destruir, enviem a arca de volta ao seu lugar. O orgulho dos guerreiros deu lugar à humildade dos temerosos. Os filisteus, que acreditavam ter vencido Israel, agora suplicavam que o Deus de Israel os perdoasse. Reuniram-se os 5 príncipes filisteus e os sacerdotes de Dagon. Debatendo, o sumo sacerdote deles propôs: não a devolvamos vazia, ofereçamos uma reparação. Façamos figuras de ouro das pragas que nos afligiram e de ratos que devastaram a terra. Coloquemos tudo sobre uma carroça nova, puxada por vacas que nunca trabalharam. Se elas forem direto para o território de Israel, saberemos que foi o Senhor quem nos puniu. Se não, tudo não passou de acaso. O plano foi aceito, e a curiosidade misturada com medo tomou a assembleia. A manhã seguinte foi silenciosa. O povo reuniu-se na estrada, observando. As vacas, recém-separadas dos bezerros, mugiam alto, mas começaram a caminhar numa linha reta, subindo o caminho até Bet-Semes, uma cidade israelita de lavradores simples. Não desviaram nem para a direita nem para a esquerda. É o Deus de Israel, murmuravam os filisteus em voz trêmula. Ficaram à distância, temendo aproximar-se, enquanto viam a dispersão das nuvens sobre a carroça como se fosse um sinal de glória. Os homens de Bet-Semes estavam colhendo trigo quando viram a cena. Abandonaram as ferramentas e correram, gritando: a arca voltou, o Senhor não nos esqueceu. Cantaram, dançaram e ofereceram sacrifícios de gratidão. As vacas foram sacrificadas, a carroça partida em pedaços e queimada em holocausto. Israel aprendeu, mais uma vez, que a presença de Deus não poderia ser manipulada, mas era santa e poderosa.
Nem os inimigos puderam detê-la, e nem a derrota humana podia impedir a redenção divina. A alegria de Bet-Semes, porém, também trouxe temor reverente. Alguns, movidos pela curiosidade, olharam dentro da arca, o que era proibido, e tragicamente morreram. O povo compreendeu então que a santidade de Deus era pura demais para a desobediência humana. Decidiram enviar mensageiros a Quiriate-Jearim, pedindo que levassem a arca até lá. E assim ela foi acolhida por Abinadab, cuja casa se tornou guardiã da presença divina por muitos anos, até Davi um dia trazê-la de volta a Jerusalém. Em meio a toda essa jornada, o silêncio de Deus, por breves anos, não foi sinal de ausência. Ele agiu mesmo longe dos olhos de Israel e mostrou aos povos que sua glória não depende da força humana nem dos símbolos sagrados, depende de corações purificados, humildes e obedientes. O episódio da arca capturada e devolvida revelou que o Altíssimo reina sobre todas as nações e que quando o povo se volta a ele, a vergonha pode se transformar em restauração. Hoje, essa história ainda ecoa. Quantas vezes buscamos a presença de Deus apenas como um amuleto, esperando que Ele resolva crises sem que haja entrega verdadeira? Assim como Israel, podemos confundir fé com ritual, mas o Senhor deseja comunhão, não manipulação. Ele quer ser buscado em sinceridade e verdade. E quando isso acontece, mesmo o que parecia perdido, a arca dos nossos sonhos, da nossa paz ou da nossa esperança, volta para nossas vidas no tempo certo, guiada pela mão soberana de Deus. Se você está atravessando dias em que parece que a glória se foi, lembre-se, Deus não é vencido pela derrota humana. Ele pode agir de modo invisível, corrigindo caminhos e preparando milagres. Quando o coração se volta para Ele, o que era desonrar se converte em luz e o que era perda se torna testemunho. A presença de Deus é viva, poderosa e fiel. Que essa história inspire você a confiar mesmo quando tudo parecer desmoronar. Busque a presença de Deus não por medo, mas por amor. E se esta mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe com alguém, para que mais pessoas sejam lembradas da fidelidade do Senhor.